Muito bem, de volta, 11h47, para falar da Ponte Preta que tomou uma sapatada. Rapaz do céu, da Chapecoense, Júlio. Você estava nesse jogo, Julião. Exatamente, Cabela. E até aí é uma missão pro Cailão, mas pelo menos em termos de estatística foi a pior derrota da Ponte Preta, né? O time ainda não tinha sofrido 3 gols. Fica agora o questionamento assim, em termos de desempenho, foi uma derrota de atuação pior em relação ao jogo do Operário e também do Cruzeiro, mas os 3 gols sofridos pela Ponte deixaram o Hélio dos Anjos em alerta da campanha. A Ponte Preta estava extremamente nervosa dentro de campo, né? Até destacamos durante a transmissão que vários jogadores estavam irritados, o próprio Luca, que é o capitão do time, batendo boca ali a todo momento. Se teve até uma preocupação de que o Luca pudesse ser expulso, porque os ânimos estavam bem aflorados ali no começo do segundo tempo, mas o que foi verificado foi uma Ponte Preta bastante nervosa, bastante aflita, errando muito e cedendo muito espaço para a Chapecoense, que soube aproveitar e construir essa vitória por 3-0. O time voltou para Campinas no final de semana, se representa hoje, porque quarta-feira tem um jogo importante contra o Sport, né, Cabela? A Ponte vem de 5 vitórias consecutivas dentro de casa, venceu o Bahia na última rodada e agora está tentando devolver a derrota no primeiro turno também contra o Sport. Foi uma derrota complicada jogando em Recife no primeiro turno, e agora jogando em casa a Macaca tem a chance de se reabilitar, e para isso conta com a volta de 3 jogadores titulares importantes. Matheus Silva, Arthur e Alisson, 3 jogadores que cumpriram suspensão, mas é claro que a Ponte, por ser o time mais indisciplinado, que mais comete faltas, o que mais toma cartão amarelo, claro que a Ponte tem mais um desfalque também por esse aspecto de suspensão. Não conta com o Leonaldi na quarta-feira, então o Hélio dos Anjos tem mais peças à disposição, mas não tem força máxima, já pensando na montagem desse jogo do meio de semana, viu, Cabela? Agora, ô Carlão, essas 3 peças que não puderam jogar lá devido à suspensão fizeram muita falta, mas a Ponte Preta não é a Ponte Preta que a gente está acostumado a ver com a intensidade. Tudo bem que jogando fora de casa a Ponte Preta não é igual à Ponte Preta que joga no Moisés Lucarelli, também temos que levar em conta isso. Mas foi muito abaixo, né, Carlão? Olha, Cabela, a derrota em si, a gente pode até considerar como normal, né? O que não foi normal, a atuação muito abaixo, o resultado também, um placar elástico que poderia até ter sido mais, né? E um time que vinha em ascensão, vinha aí num crescimento importante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns mais empolgados, alguns mais exaltados já falavam aí em brigar pelo acesso, coisa que eu nunca comprei essa ideia. Eu acho que a Ponte é pezinho no chão, somar o mais rápido possível aí esses números mágicos de 43, 44, 45 pontos, para aí sim já planejar o 2023. Mas não pode ficar dando vacilo, né? Por exemplo, você perde um jogo em Chapecó, agora tem um jogo contra o Sport. Não é um jogo vencível, muito pelo contrário. Se levarmos em conta time por time, apesar da fase do Sport não ser tão legal, mas o Sport tem mais qualidade que a Ponte, tem mais individualidade que a Ponte, então se torna um jogo perigoso. Então por isso, às vezes, um pouquinho de pezinho no chão não faz mal a ninguém. Até na escalação, o Hélio dos Anjos, ao invés de permanecer com o esquema com 3 volantes, né, com a ausência do Alisson, poderia ter colocado um jogador ali na retaguarda para povoar, para preencher o meio campo. Ele optou pelo Barça. O Barça está fora de órbita, está fora do time, está fora desse momento da Ponte. É um jogador que chegou, mas me parece não estar adaptado, as lesões estão atrapalhando também, e não correspondeu lá em Chapecó. Então, se eu fosse o Hélio dos Anjos, agora mesmo jogando em casa e com a ausência do Leonaldi, tem a volta do Alisson, mas vai faltar um nesse tripé que é o fio condutor dessa Ponte Preta nessa campanha de recuperação. Eu acho que ele poderia pensar com um pouquinho mais de comedimento, colocar mais um volante ali. Não é feio você escalar 3 volantes. A Ponte joga quando tem os 3 volantes titulares, ela joga com 3 volantes, nem por isso ela é defensiva. Libera, claro, o Alisson é aquele famoso peladeiro no bom sentido, mas a primeira característica do Alisson é uma característica defensiva. O Alisson não é meia de ligação, de transição. O Alisson é um volante que tem muita força e que consegue fazer aí o box to box, né, com muita facilidade devido à sua saúde, que é um jogador privilegiado aí fisicamente. Mas se eu fosse o Hélio dos Anjos, na ausência do Leonaldi, vamos colocar mais um volante ali, vamos agrupar um pouquinho, porque
até o 1 pontinho contra o Sport, ele é importante. Esquece esse negócio de acesso, esquece esse negócio de jogar bonito, tem que somar o mais rápido possível aí os 43 pontos, 44, para que a Ponte possa se livrar realmente deste rebaixamento, dessa situação, ainda que requer cuidados, e já planejar aí um 2023 bem melhor do que 2022.